E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Noite não foi muito agradável para a dupla Grenal. O Grêmio perdeu na Arena para o Flamengo. Já o Colorado não saiu do 0-0 em Fortaleza. A gente vai falar disso neste conteúdo que tem o patrocínio do Centro Clínico Brunet e Asman. Atenção, homens acima de 40 anos que ainda não fizeram o exame endométrico. Você pratica exercícios físicos, uma caminhada, um futebol de forma sazonal ou diária? Procure o Centro Clínico Brunet e Asman e faça o seu exame endométrico. O agendamento para fazer o exame é pelo 55 996 928 274. Fale com o Dr. Túlio. E também da 7 Esportes. Com mais de 2.500 pedidos enviados para o Brasil e o mundo, a 7 Esportes tem a tua camiseta preferida, seja da NFL, NBA ou de futebol do teu time de coração. O pedido para a 7 Esportes você faz pelo 55 999 674 130, tá bom, gente? Garanto o teu manto. Vamos falar então deste jogo. Vamos começar pelo Grêmio, que começou mais cedo, né? O jogo foi às 5h30 da tarde na Arena, em jogo válido pela terceira rodada do Brasileirão. O Grêmio, na minha opinião, fez o melhor jogo quando a gente coloca o quesito esforço. Foi o jogo onde eu vi jogadores do Grêmio desempenharem ou pelo menos colocarem mais esforço físico, mais vontade. Eu me refiro àquilo que está além da sua técnica. Eu falo daquele 10, 20, 30, 50% a mais do que você poderia dar. Eu vi um jogo muito esforçado dos jogadores do Grêmio. Inclusive, no final da partida, depois da entrevista do Quinteiros, esta minha opinião, ela consegue ir de encontro. Porque o Bright White dá uma declaração no final da partida que o que acontece no campo é culpa dos jogadores. Quando ele é questionado sobre se os jogadores estão fazendo aquilo que o técnico está pedindo. E o Quinteiros vai por uma outra linha, que é aquilo que a gente já sabe, que é um time evolução, sorte do adversário, joga mais tempo e a culpa nunca é do Quinteiros. Mas eu quero trazer aqui uma questão tática para a gente avaliar rapidinho. O meio do campo do Grêmio hoje, ele foi da seguinte forma, dos volantes para frente. Vila Sante, Camilo, Cristaldo aberto pela esquerda, isso mesmo, camisa 10, o articulador na ponta esquerda, Edenilson centralizado, Pavon na direita e Bright White no ataque. Analise rapidamente comigo. O Cristaldo caindo pela esquerda, ele pega quem para marcar do time do Flamengo? Automaticamente ele pega o Wesley, que é do futebol brasileiro, se não o melhor, um dos melhores laterais direitos que existe no futebol brasileiro. Inclusive foi convocado recentemente. O Wesley, ele tem como característica a velocidade e boa finalização, tem um bom passe. E justamente o Cristaldo, que é o jogador que menos marca no time do Grêmio e o mais lento para marcar esse jogador. Senhoras e senhores, até uma criança consegue identificar que não era a posição ideal do Cristaldo. Maicon, tu defende o Cristaldo no time? Defendo, mas numa posição em que ele seja privilegiado. Ele é o camisa 10 do time. Se tu colocar o teu armador para marcar, para fazer embates duríssimos ou duelos, né, que sejam mais incisivos com jogadores mais rápidos, com certeza ele vai cansar mais e ele vai chegar atrasado no lance, vai tomar um amarelo, depois vai tomar um vermelho e aí não adianta espernear, como a gente fala aqui no Sul. Isso é culpa do Cristaldo? Não. Quem escalou ele pelo lado esquerdo foi o Quinteiros. Seguimos. Do lado direito, a insistência em Pavon, que hoje não fez uma má partida. Mas em alguns lances, ele foi o Pavon que a gente está acostumado a ver. Quem que o Ramon pegava para marcar? Alexandro. Que quando o Flamengo quis subir e fazer triangulações pelo lado do Alexandro, não teve problemas porque o Pavon não bloqueou linha de passe, não fez marcação individual, ele apenas marcou com os olhos. Edenilson centralizado. É isso que não dá para entender. Não dá para entender. Onde que o Edenilson jogou centralizado? Onde que o Edenilson
foi o armador do time. Foi isso no Internacional? Não lembro. Foi no Atlético Mineiro? Não lembro. Foi no Caxias lá quando ele começou? Também não lembro. Mas está sendo no Grêmio. Então parece que o Quinteiros, ele não quer receber a característica do jogador, ele não quer entender a característica de cada jogador que ele tem, ou é teimosia. Ou é algo nesse sentido. É teimosia, ou é uma convicção, é um olhar que ele está tendo em cima daquele jogador que a gente não sabe o que é, né? Mais uma vez, Quinteiros erra gravemente. O Flamengo foi de um preciosismo o jogo inteiro. O Flamengo não quis jogar. O Flamengo colocava a bola para trás. E em momento algum ele tentou jogadas mais ofensivas, mais arriscadas, de 1 contra 1, mesmo com o Grêmio com as linhas avançadas. Pelo contrário, foi o Grêmio que abafou em alguns momentos. Mas aí acho que a mensagem está aí. O Flamengo hoje fez um jogo amorfo, um jogo, um treino, um aquecimento. É o que ficou mais constrangedor pro Grêmio ainda. Porque se o Flamengo tivesse ido para cima do Grêmio, como a gente está acostumado a ver o Flamengo, o Flamengo tinha feito 3-4 ao natural na noite de hoje. Ao natural. Mas mesmo o Flamengo passeando em campo, o Gerson dando passes laterais, o Pulgar colocando bola para trás, um jogo amorfo, o Michael parecia que ia fazer o gol a qualquer momento. O Flamengo treinou hoje à tarde na Arena. E o Grêmio, repito, fez o seu melhor jogo em relação ao esforço. Parecia que era um jogo, era um jogo de honra para os jogadores. Em esforço. Não estou falando que eles não erraram, estou falando em esforço. Em esforço, foi o melhor jogo do Grêmio que eu vi no ano e conseguiu perder para o Flamengo treinando. Isso é um vexame que não dá para a gente mensurar. Mas o Quinteiros continua no comando e é a convicção da direção gremista que bancou o treinador. Lembrando que o próximo jogo do Grêmio é contra o Mirassol em São Paulo, dia 16 de abril. E lembrando, o Mirassol jogou hoje contra o Bahia e ele não é um time bobo. O Grêmio perdeu para o Ceará, um time que subiu da segunda divisão, com muita vontade, um time organizadinho, e vai enfrentar o Mirassol mais um jogo, mais um time que subiu também na segunda divisão, e não é um time bobo. Não é um time descaracterizado, é um time que tem boas triangulações, é um time muito bem compacto, sabe o que quer com a bola, pressionou o Bahia hoje várias vezes na Fonte Nova. Olha, cuidado Grêmio, cuidado Grêmio. E logo após o Mirassol, o Grêmio tem nada mais nada menos que o Colorado, né, que o clássico Grenal. Um pouco mais tarde, às 20 horas, foi o jogo do Inter. Fortaleza e Inter, também pela terceira rodada. O jogo foi realizado no Ceará, né? Na Arena Castelão. O Inter completamente alternativo, completamente descaracterizado. E isso foi notório dentro de campo. A gente não conseguiu ver um time entrosado que sabia o que ia fazer com a bola. Pelo contrário. Um jogo muito, mas muito lento dos dois times, mas em especial do Inter. Pelo que eu sei, estava muito calor, né? Está muito calor no Ceará, em especial em Fortaleza, está muito quente, muito abafado, a viagem é muito longa, mas de novo, é o Inter, né? Então a gente espera sempre um pouquinho a mais, assim como a gente espera do Grêmio. Jogo lento, um jogo... em alguns momentos os jogadores do Inter caminhando em campo, quando tinham a bola parava, botava o pé em cima da bola, não sabia o que fazer. E também o Fortaleza no primeiro momento ele fez esse tipo de jogo também. Pareciam que estavam se poupando, era essa a impressão que eu tinha. Inter e Fortaleza parecia que estavam se poupando. Isso pelo menos no primeiro tempo, que foi terrível. Você não sabe qual vídeo colocar para sua criança dormir? Coloque o primeiro tempo de Inter e Fortaleza, que com certeza até quem tem insônia vai dormir. Já no segundo tempo, o jogo deu uma aquecida. O Fortaleza teve a maioria das ações,
Foi um time que teve mais volume de jogo. O Inter teve, nos meus cálculos, 3 oportunidades claras, que poderia pelo menos ter feito um gol, e não fez. Como eu digo, parece um certo preciosismo. E isso dá pra ver, sabe como? Tiro de meta do Antony, demorando para repor a bola em jogo, devagar, várias e várias vezes tentando sair com os zagueiros, aquela jogada construída, né, que sai com os zagueiros e vai triangulando com o volante, com o lateral até chegar na frente. Só que está impedido de fazer isso? Não. Só que quando tu sai com essa bola de trás, tu tem que ser muito mais rápido, tu tem que ser rápido, enérgico, ocupar espaços para poder o teu companheiro poder fazer o passe, e não foi o que aconteceu. A saída era construída e lenta. E ainda mais o Rogel na zaga. Era tudo que... E o Fortaleza foi muito incompetente, porque poderia ganhar o jogo do Inter a qualquer momento. Principalmente no segundo tempo, quando tinha o Marinho em campo. Mas, não sei se eu posso dizer que o Inter se escapou de perder. Tomou, inclusive, um gol de bicicleta, quase da meia-lua da grande área. Teve uma defesa belíssima do Antony, né, nessa mesma jogada. E no rebote, o jogador do Fortaleza fez um gol, mas aí foi revisado pelo VAR e estava impedido. E na comemoração também o jogador acabou se machucando. Depois entrou o Marinho, que colocou lenha no jogo. O Davi Luiz fez uma boa partida, segundo alguns especialistas, né, da transmissão, falaram que foi a melhor partida do Davi Luiz pelo Fortaleza. Eu não acompanho o futebol do Fortaleza, eu acompanho aqui dupla Grenal. O Carboneiro saiu lesionado, né, sentiu aí a panturrilha, e aí na sequência entrou o Vitinho. Então a gente espera aí o boletim médico pela parte do Inter para ver se foi um problema mais grave ou se foi apenas uma distensão ali no momento e ele poderá estar apto para a próxima partida, que será diante do Palmeiras, no Beira-Rio, também no dia 16 de abril, pelo Campeonato Brasileiro. Gente, não te esquece, te inscreve no canal, deixa o teu like e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal, tá bom? Um forte abraço a todos e até a próxima!